Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Espero que o áudio bom, o áudio bacana. Estou testando aqui um novo microfone, aqueles moda antiga, raizão, de fio ainda, prestado pelo meu amigo Sérgio Maurício. Enfim, estamos chegando, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Chega para cá. O nosso vídeo de hoje vai falar um pouco mais sobre a repercussão do São Paulo Futebol Clube, que venceu praticamente, empatou com a equipe do Atlético Nacional jogando na Colômbia. Também vamos falar sobre essa história do Igor Rabelo. Vazaram a história do Igor Rabelo e deu ruim para o São Paulo, não é? Também vamos falar sobre Christian Medina e sobre outros assuntos. Você que está chegando, chega para cá, deixa o like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor em parceria com o Japa Tricolor depois da vinheta. Não tem vinheta ainda, né? Impressionante, não tem nem áudio direito, vai ter vinheta, né? Tá de sacanagem, viu? Enfim, vamos lá, vamos falar sobre o jogo de ontem bem rapidinho. Você já deve ter visto em todos os canais aí que fazem pré-jogo, enfim. Mas eu quero chamar a atenção de você, da partida de ontem, de alguns pontos importantes e também de algumas situações que ocorreram. Bom, primeiro, a gente começa logo pela escalação. Nós vimos um time mais defensivo, mais cauteloso do nosso gloriosíssimo Hernan Crespo, colocando ali 3 volantes, na teoria, né? O Alisson, o próprio Bobadilla e o Marcos Antônio, uma linha de 3 defensivamente, que parecia por hora a linha de 5, né? Com a baixa do Enzo, com a baixa do Cédric, e aí mais à frente, o Luciano e o André Silva. Luciano e o André Silva ficavam meio isolados, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mexidas, o ataque do São Paulo começou a se conversar um pouco melhor. Mas, de modo geral, era um time mais cauteloso, era um time para ser mais reativo e para sobreviver à pressão que iria fazer a equipe do Atlético Nacional, que vinha de 5, ainda está invicto a 6 jogos. O São Paulo volta a ficar aí com uma sequência de jogos sem perder, mas era uma situação onde o São Paulo precisava sair vivo lá. E todo mundo falava, bom, um empate lá seria muito bom. Aconteceu. A gente só não esperava que fosse da forma que foi. Aos 11 minutos, um pênalti, o Rafael cai no canto certo, o Cardona bate para fora. Acho que se vai no gol, o Rafael pega. Bola na trave, bola que passa. São Paulo teve mais sorte que juízo? Não sei. Porque fora essas finalizações aí na trave, vamos ser bem sinceros, 4 chutes foram perigosos do time do Atlético Nacional, 2 de pênalti, e os outros 2 foram na trave. Ah, era para ter feito? Era para o Atlético Nacional. Se houvesse justiça, era para o Atlético Nacional ter saído com o resultado. Porém, entretanto, todavia, um time que quer ser campeão também conta com a sorte. E o São Paulo ontem teve a sorte do seu lado. Ou melhor, sorte não, né? Porque também tem a competência do Rafael de pegar os pênaltis e também da falta de capricho, podemos dizer, na finalização ou nas finalizações que bateram nas traves do goleiro São Rafael. Resultado importante, bacana, que deixa tudo em aberto, ninguém tem vantagem, mas tinha muita gente achando que o São Paulo iria sair fora já nessa partida, ia praticamente ser eliminado. Muita gente contava a derrota do São Paulo, e não foi isso que aconteceu. São Paulo joga na próxima terça-feira, com o Morumbi muito lotado, abarrotado, e podendo fazer o que faz de melhor contra o Atlético Nacional, que é vencer o seu jogo. Esse confronto é marcado por equilíbrio dos mandantes. Quem joga em casa costuma levar a vantagem. Se o Atlético Nacional não fez a sua parte em casa, jogando aqui, ele deve fazer igual o São Paulo fez. Vai jogar nos contra-ataques. Só para dizer, 2 jogadores fizeram uma partida muito abaixo. Na verdade, 3 jogadores fizeram uma partida muito abaixo. Primeiro, o André Silva, que está abaixo já há um tempo. Segundo, o Alisson, mas é plausível que ele faça partidas ruins jogando nessa atual posição, que não é mais a dele.
já está com o HD reprogramado para ser um jogador mais de volante, mais de contenção, sem falar que uma outra coisa. O Ferrarese ontem tomou um apavoro do Marlos Moreno, né? É ele, né? Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, negócio maluco. Mas o São Paulo conseguiu aí um bom resultado. Só um parênteses. O Enzo Dias, hein? Vixe Maria, jantou o jogador do Atlético Nacional ali de um jeito que eu vou te contar uma coisa, hein? E aí a gente viu lá o nosso Hernan Crespo, um gentleman na beira do gramado, sem fazer qualquer tipo de reação. Deixa os caras se virar lá. O momento é deles, né? Enfim. Bom, uma situação chata extra-campo, mas que não é novidade para ninguém. Torcedores do São Paulo relataram que tiveram bombas tacadas na direção deles, pedras e principalmente insulto racista. E chama a atenção que um desses insultos foi na frente de um policial da teórica polícia de choque da Colômbia e nada foi feito. O policial estava com aquela roupa preta, estava lá fardado, de frente com um dos torcedores, ou pseudo-torcedor do Atlético Nacional, que acabou fazendo o gesto de macaco para os torcedores do São Paulo, e nada foi feito, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Espero mesmo que a Conmebol tome providências, porque se o Atlético Nacional não tomar as suas próprias providências em relação ao torcedor, que é amplamente identificado, a Conmebol precisa tomar essa posição. Precisa fazer com que esse torcedor seja punido. Se o torcedor não for punido, puna o clube para que o clube puna esse torcedor. Alguma coisa precisa acontecer. Se vai, aí já é uma outra história. Mas já não cabe mais há muito tempo essa situação de racismo no futebol. Não cabe mais, é inaceitável e beira o ridículo, beira a idiotice, beira a babaquice, uma situação dessa. Espero muito que a Conmebol não seja conivente com essa situação mais uma vez. A gente espera que isso cesse, acabe, porque dentro do campo o jogo foi bacana. Fora de campo, vamos ser bem sinceros, né? Bom, vamos falar sobre essa história do Igor Rabelo, porque o São Paulo conversou com o André Curi, que é o empresário do Igor Rabelo. Eles falaram ali, conversaram, é o seguinte, vamos lá, tem o Igor Rabelo aqui, tá meio escanteado ali, pode ser que seja uma boa para você, e não sei o quê. O São Paulo, opa, vamos lá, só que é o seguinte, a grana aqui tá curta, o Atlético Mineiro paga para você, Igor Rabelo, de 300 a 400, nós não vamos conseguir pagar tudo isso. E outra coisa, vamos fazer um empréstimo aí até esses 4 últimos meses para terminar o ano, aí depois a gente renova, aquela coisa toda. Vamos fazer isso aí, tá? Diminui um pouco do salário, mas você vai jogar sempre, vai jogar ali do lado do Ferrarese, vai jogar do lado do Alan Franco, vai jogar junto com o Arboleda ali, revezar, aquela coisa toda, aquela coisa e tal. O Igor Rabelo falou, tá bom, nova oportunidade, aquela coisa toda. São Paulo já tinha ido atrás do Igor Rabelo outras vezes, por que não? São Paulo falou, opa, tô tranquilo, tô favorável, na boa. Aí o São Paulo fez o quê? Alguém lá de dentro vazou a informação que estava tudo certo, que estava tudo encaminhado para o São Paulo contar com o Igor Rabelo. E aí, nesse momento, foram feitas publicações, e o que aconteceu? Alguns times entraram forte na parada. Fluminense e Bahia foram os que mais entraram forte na parada. O Fluminense propôs mais do que ele ganha hoje no Atlético Mineiro, com 1 ano de contrato. E aí o Igor Rabelo falou, bom, aí fica difícil, né, São Paulo? Até queria, tal, mas não tem como você vir para cá. E aí não tem como você aumentar aí o valor e tal, porque o Fluminense lá vai pagar mais, aquela coisa toda, né? Vai fazer um pezinho de meia lá no Flu, aquela coisa. E aí o jogador deve ir ao Fluminense.
O que isso significa? Significa que, primeiro, é claro que o São Paulo não tem poder aquisitivo para competir com nenhum outro clube de grande porte do Brasil. Por isso que a gente fala da importância dessa negociação não ter vazado. Agora, a questão é quem vazou e por que vazou. E a gente lembra que toda vez que você vaza uma negociação, você joga contra o clube. Se você vaza essa negociação propositalmente, para que o torcedor faça a sua análise e você use de termômetro se o torcedor gosta ou não, é uma coisa. Você faz isso com jogadores desconhecidos, como lembra que o São Paulo vazou o nome de um zagueiro que estava no futebol alemão, aí a torcida descobriu que ele tinha, acho que, agredido a namorada, algo do tipo assim, ou teria agredido, e tinha um processo em relação a isso, aquela coisa toda, o São Paulo recuou. Agora, com o Igor Rabelo, é um zagueiro que a gente já conhece, um zagueiro que a gente sabe do histórico dele, é um bom zagueiro. Não é aquela coisa, nossa senhora, mas pelo que o São Paulo pode contratar, era um bom nome. Só que aí alguém vazou essa contratação antes de ter batido o martelo. E o que aconteceu? Atraiu a visibilidade para a contratação, para a negociação. Outros clubes chegaram com propostas melhores que o São Paulo, porque o São Paulo não tem condição de disputar essa questão financeira com nenhum outro clube. E aí a negociação azedou. Às vezes, vazar as informações, às vezes, dar o chamado furo, joga contra o clube, joga a favor de quem publica, mas contra o clube. E não é errado, é certo. O problema é que tem que tomar cuidado. Por quê? A gente precisa lembrar que, acima de tudo, agora só se fala na contratação do Igor Rabelo. E se esqueceu que o São Paulo está aí para aprovar no dia 18 agora, no Conselho Deliberativo, um empréstimo de 50 milhões para o chamado fluxo de caixa, que ninguém explica direito no São Paulo o que seria esse fluxo de caixa. Para que seria esse fluxo de caixa logo num ano onde o São Paulo, por suas vendas próprias a preço de banana e venda de jogadores que já foram vendidos e foram negociados dentro da Europa, ou até fora da Europa, geraram renda para o São Paulo já bateu a meta de vendas. Mas mesmo assim o São Paulo quer 50 milhões para esse tal de fluxo de caixa. E isso o torcedor precisa ficar atento acima de tudo. A negociação do Igor Rabelo fica difícil. Ainda o São Paulo não desistiu, mas a gente sabe que ele deve optar em ganhar mais e ir para o Fluminense. Quero saber de você. Deixa nos comentários aí o que você achou sobre essa situação do Igor Rabelo. E se você queria o Igor Rabelo no São Paulo. Uma outra situação é a do Christian Medina, jogador meio-campista do Estudiantes. O Crespo aprovou o nome, gosta do nome, mas o Estudiantes gosta também do dinheiro. E aí a gente para de novo naquela situação onde é complicado para o São Paulo. Dinheiro, money, o que é good, nós não have. O São Paulo vai precisar ser inventivo mais uma vez. Era uma negociação que começou muito animada, muito contente pelo lado do São Paulo e depois passou a ser uma negociação vista de forma complexa depois que as negociações começaram a andar. O jogador é um jogador interessante, mas a questão é dinheiro, 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 já diria o seu siriguejo. São Paulo hoje, a gente sabe, não tem condições de competir com nenhum time de grande porte. A gente já falou isso aqui nesse mesmo vídeo. Christian Medina, por enquanto, deve ficar no especulado e não nos prováveis para vir. Se o São Paulo ainda quer um zagueiro, se o São Paulo ainda quer mais um jogador de meia, o São Paulo vai ter que ser inventivo e procurar bem em alguns outros lugares, como, por exemplo, divisões inferiores. É o que vai restar para o São Paulo. Ser inventivo. Outrora, o São Paulo foi inventivo, trouxe o seu Fabão, trouxe Grafite, trouxe o próprio Danilo, trouxe Josué, Mineiro, entre outros jogadores que depois seriam ídolos do São Paulo, conquistando o mundo principalmente. Vai precisar ser inventivo. O problema é que
com essa diretoria, com essa equipe de análise de desempenho, com essa equipe de scout, a gente não sabe se eles sabem ser inventivos ou conseguem ser inventivos. Vamos aguardar para ver o que acontece, as cenas dos próximos episódios dessa série chamada Mercado da Bola do São Paulo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço. Tchau. Pauta curta. Pauta finalizada. Tchau.